Olá, a gente sempre fala do dinheiro dos nossos impostos, né? Mas para onde ele vai? E mais importante, quem garante que esse dinheiro todo não vai ser gasto de qualquer jeito? Pois é sobre isso que vamos conversar. Vamos entender juntos as regras bem rígidas que colocam limites no uso do dinheiro público. E a gente já começa com a pergunta que é a base de tudo. Será que um governo pode sair gastando o que quiser, como quiser? A resposta curta, um sonoro não. Mas a resposta mais completa, essa envolve um monte de leis que funcionam na prática como um cadeado bem forte nas contas públicas. E para a gente entender esses limites, a gente precisa começar pelo princípio mais básico de todos. É uma ideia que sustenta toda a estrutura da responsabilidade fiscal. Pense nela como a regra de ouro das finanças do governo. E essa citação aqui, nossa, ela resume a ideia de forma perfeita. Basicamente são duas coisas. Primeiro, não pode gastar mais dinheiro do que entrou. E segundo, não dá para criar despesa nova sem que o legislativo autorize. É a mesma lógica que a gente usa em casa, só que, claro, aplicada a um país inteiro. E é muito importante deixar uma coisa bem clara. A gente não está falando aqui de simples recomendações, sabe? Seria bom ser. Não. Isso aqui é um verdadeiro manual de regras fiscais. São leis que, se forem quebradas, podem trazer consequências bem sérias, inclusive processos criminais. Para ter certeza de que essa regra de ouro ia ser levada a sério, foi criada uma lei específica que colocou novos crimes direto lá no Código Penal. A ideia é a seguinte: se as multas e outras punições não funcionarem, a ameaça de um processo criminal serve como aquele freio final contra a má gestão do nosso dinheiro. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo e ver quais são exatamente essas manobras proibidas. A lei define 4 ações bem específicas que, quando cometidas por um gestor público, são consideradas crimes financeiros graves. Imagina que essas 4 ações são como linhas vermelhas no chão da gestão pública. Elas vão desde pegar um empréstimo sem permissão até deixar uma verdadeira bomba relógio de dívidas para o próximo governante. Vamos olhar cada uma delas com calma. A primeira linha vermelha, que está lá no artigo 359-A do Código Penal, é bem direta ao ponto. É crime contratar um empréstimo ou, usando o termo técnico, uma operação de crédito sem ter a autorização correta da lei. E olha só como a lei é detalhista. Dê uma olhada aqui na tabela. Não é só sobre pegar um empréstimo sem aprovação. Também é crime, por exemplo, desrespeitar as condições de um empréstimo que já foi aprovado, ou então ultrapassar o teto da dívida pública, que é basicamente a dívida total do governo. Resumindo, qualquer manobra para se endividar fora das regras é ilegal. E a consequência para quem faz isso não é brincadeira, não. A pena que a lei prevê é de 1 a 2 anos de reclusão. Certo, agora vamos para a segunda manobra, que está no artigo 359-B. Essa aqui é um pouco mais sutil, envolve um truque de contabilidade para basicamente empurrar com a barriga as despesas de um ano para o outro. É uma forma de maquiar as contas públicas. Para a gente sacar esse truque, primeiro a gente precisa entender o que são os tais restos a pagar. É simples. Imagine que o governo contratou um serviço este ano, mas o pagamento de verdade só vai acontecer no ano que vem. Essa dívida que ficou pendente é registrada como restos a pagar. O crime acontece quando um gestor usa esse mecanismo de um jeito fraudulento. Ele vai lá e inscreve em restos a pagar uma despesa que, na verdade, nunca foi autorizada como deveria. É uma maneira de driblar o orçamento e gastar sem a fiscalização do poder legislativo. E quem for pego usando essa manobra contábil ilegal pode pegar uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção, que, aliás, é um pouco diferente da reclusão, normalmente é cumprido em regime semiaberto ou aberto. A terceira proibição, que vem do artigo 359-C, ataca um problema que é um clássico da política. É quase uma lei anti-bomba relógio, sabe? Ela foi criada para impedir que um governante, ali no finalzinho do mandato, saia gastando sem nenhum controle e deixe a conta para o próximo que entrar. A regra é bem clara. Nos últimos 8 meses de mandato, é proibido criar uma despesa nova que não possa ser quitada até o fim do ano. A não ser, claro, que tenha dinheiro sobrando em caixa para cobrir essa conta. O objetivo aqui é garantir que a transição de um governo para o outro seja financeiramente saudável. Deixar essa herança maldita para o sucessor é visto como um crime bem sério, viu? A pena de reclusão pode ir de 1 a 4 anos. E para fechar, temos o artigo 359-D, que funciona como uma regra pega tudo. Pense assim, se uma despesa foi feita sem nenhuma base legal e não se encaixa direitinho nos outros crimes que a gente já viu, ela provavelmente vai ser enquadrada aqui.
A pena para quem ordena uma despesa sem autorização também é de 1 a 4 anos de reclusão. Esse artigo serve para garantir que não fiquem brechas, ou seja, qualquer gasto que for feito por fora da lei do orçamento pode sim ser considerado um crime. Ok, então vimos os 4 crimes. Mas calma, tem um detalhe que é absolutamente crucial e que faz toda a diferença entre uma má gestão e um ato criminoso de verdade. E esse detalhe é a intenção por trás da ação. E aqui está o pulo do gato. A lei exige o que a gente chama de dolo. O que é isso? É a intenção clara de cometer a ilegalidade. Um erro, um ato de incompetência ou de má administração, por mais graves que sejam, não bastam para configurar esses crimes. O gestor precisa ter agido de propósito, sabendo que estava quebrando a lei. Então, quem é que comete esse crime? É sempre um funcionário público que tem o poder de mandar pagar as coisas. E quem é a vítima? Bom, a vítima direta é a administração pública. Mas no fim do dia, a vítima somos todos nós, os cidadãos, porque é o nosso patrimônio coletivo que está sendo mal utilizado. Depois de passar por todos esses detalhes técnicos de leis e artigos, talvez tenha ficado uma pergunta no ar. Tá, mas e eu com isso? Por que essas regras fiscais todas são importantes para quem não trabalha no governo? A resposta é muito simples. É porque esse dinheiro público é o que financia as escolas, os hospitais, a segurança que a gente usa todo santo dia. Quando essas leis são quebradas, o resultado é menos dinheiro para o que realmente importa. Por isso, entender essas regras nos dá poder como cidadãos, para fiscalizar, para cobrar. Então, a questão final não é só para os governantes, é para todos nós. Como é que a gente pode exercer nosso papel para garantir que a regra de ouro seja sempre respeitada? Refletir sobre isso já é um ótimo primeiro passo.